Vamos ver alguns aspectos básicos do fluxo de campo vetorial em uma superfície. E para falar nisso, a gente vai ver primeiro o que é um vetor normal em uma superfície e como ele é matematicamente definido. Com isso, a gente vai poder falar do fluxo do campo vetorial, a integral do fluxo. E vamos ver em detalhes o significado dessa integral. E ver como fica o fluxo em superfícies planas quando elas são colocadas em diferentes posições em relação ao campo vetorial. E também de superfícies formadas a partir de um contorno fechado, que é de interesse em eletromagnetismo. Vamos lá. O vetor normal. O vetor normal é um vetor unitário perpendicular a um elemento plano de área infinitesimal dA. Ele tem tamanho 1 e, portanto, não interfere na magnitude de nada quando ele for multiplicado por um número ou um escalar, ou quando a gente fizer um produto escalar dele com um outro vetor. Ele é semelhante aos vetores da base de um sistema de coordenadas. Então, ele serve para indicar a orientação no espaço do elemento de área dA. E essa orientação, matematicamente, depende se a superfície é aberta ou fechada. Quando a superfície é aberta, ela é associada a um percurso, aquele percurso de integração da integral de linha. Aqui a gente vai representar pela letra gama. A gente usa a regra da mão direita, com os dedos seguindo ao longo de gama, e o dedão, então, vai dar a orientação da normal. E quando for uma superfície fechada, essa normal vai sempre apontar para fora dessa superfície. O termo fluxo é usado em várias coisas no nosso dia a dia. Temos, por exemplo, o fluxo de carro nas estradas. Vamos supor que em duas estradas o fluxo de carros por minuto tenham esses valores. Naturalmente, se eu quiser saber o fluxo total, basta somar os dois fluxos. Então, o fluxo é isso, ele é um escalar, ele é uma quantidade que pode ser somada ou subtraída de boa. Ele não é um vetor, então é bem simples. É sempre uma adição ou subtração comum. E essa propriedade da gente poder ir somando ou subtraindo faz com que o fluxo seja uma grandeza muito interessante para ser usada na prática. Aqui para a gente vai interessar particularmente o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície. E esse fluxo é definido da seguinte forma. Quando a gente tem uma área ΔA e associado a esse elemento de área um campo vetorial E, o fluxo ΔΦ é dado pelo produto escalar do vetor com a normal, e isso tudo multiplicado pela área ΔA. Se esse campo vetorial for o campo E, na nossa visão clássica não flui nenhuma matéria por essa superfície. É claro que você pode imaginar que linhas de campo passam por esse elemento, e esse vetor E representa a magnitude e a orientação dessas linhas nesse elemento em particular. Esse fluxo pode também ser escrito de outra forma, com o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre os dois vetores. E veja que isso não é apenas para o campo elétrico, ele pode ser para qualquer campo vetorial, como o campo magnético, que a gente vai usar muito mais para frente, ou velocidade de um fluido qualquer. Se esse campo vetorial for o campo elétrico, a unidade do fluxo vai ser o campo elétrico é volt por metro, a área é metro quadrado, portanto a unidade do fluxo é volt-metro. Vamos ver o que acontece se a superfície for maior. Vamos desenhar tudo num plano, um ΔA aqui, com um giro de integração no sentido anti-horário. Apenas para lembrar a notação de vetor no plano, se a gente escreve um círculo com um ponto no centro, isso quer dizer que você está vendo o vetor saindo em sua direção. É como se você estivesse vendo a ponta de uma flecha. E se o vetor estiver entrando no plano, a representação é um círculo com um x dentro, que é como se estivesse vendo a traseira da flecha. Então a nossa normal está assim, saindo da página. Para formar um elemento maior, a gente junta outros elementos de área ΔA. Aqui no desenho eles estão distanciados, é só para ficar mais fácil de se ver, mas na realidade estão todos grudados um no outro. Quando a gente coloca mais elementos, naturalmente a área aumenta. Mas veja, nos elementos vizinhos, a parte que tem um lado comum, o gama vai estar em sentidos opostos, então eles se cancelam. E isso acontece com todos os lados internos da minha superfície maior. E dessa forma a gente tem o contorno definido apenas ao longo do perímetro de toda a área. E a gente vai ter isso. Todos juntos, é claro. Naturalmente, a gente tem o contrário também. Se você tiver uma área maior com um contorno de integração definido, você pode imaginar que essa área seja formada por diversos ΔA,
E cada um deles vai ter o mesmo sentido de gama, para que no final você possa formar o contorno externo gama que é previamente dado. Bom, daqui em diante a gente não vai mais desenhar o gama, mas entenda que ele vai estar sempre lá. Como nesse caso, eu tenho uma área formada por diversos elementos de área ΔA em uma região com campo E. Somando todos os ΔA, eu vou ter uma área total A. O fluxo nessa superfície vai ser a soma do fluxo em cada elemento de área, que matematicamente fica desse jeito. E é calculado conforme o campo vetorial, a normal e a área de cada elemento. E que naturalmente a gente pode escrever de forma mais compacta, desse jeito aqui, onde esse somatório vai de 1 até n. Vamos ver o significado de uma integral do fluxo e para isso vamos usar uma superfície curvada de área A numa região que tem um campo E. Primeiro eu pego e divido essa superfície em 4 elementos de área ΔA, todas elas planas. Somando as áreas planas, é claro que não vai dar a área total da superfície curvada, pois todos os elementos de área são planos. Cada uma delas vai ter a sua normal. O gama aqui está no sentido anti-horário. Agora, qual o campo associado a cada um desses elementos? Como os ΔA são relativamente grandes, em cada ponto dele eu tenho uma intensidade e orientação do campo. Vamos pegar um vetor médio de todos eles e associar essa média como campo vetorial do elemento. Dessa forma, eu vou ter isso aqui. Cada elemento com seu campo, sua normal e sua área. O fluxo total vai ser a soma do fluxo em cada uma dessas áreas. É claro que essa soma não vai me dar o fluxo real, pois eu fiz todas as aproximações, tanto em usar superfícies planas como em usar um campo médio. A gente pode melhorar esse cálculo. Uma aproximação que fizemos foi usar o valor médio do vetor para cada elemento. E isso a gente pode dar uma melhorada. Se a gente aumentar o número de divisões, ao invés de 4, a gente usar, por exemplo, 1000, o elemento de área fica sendo algo muito pequeno. Ele vai tender a zero, que vamos escrever como um infinitesimal dA. Graficamente ficaria sendo assim, um pedacinho muito pequeno da superfície maior. E esse dA se transformaria em um dA da superfície real. Se eu somar todos esses elementos de área, eu teria então a área total A, que é a área da superfície. Além disso, o vetor E do elemento ficaria muito próximo do vetor E em um ponto da superfície. Nesse limite com n indo para infinito, a gente tem a definição da integral. E a gente substitui o símbolo do somatório pelo símbolo da integral. Veja que n ir para o infinito é o mesmo que dizer que o ΔA tende para algo muito pequeno, que no nosso caso é o elemento dA. Portanto, essa integral representa a soma do fluxo em cada elemento de área infinitesimal dA que compõe a minha superfície de área A. Visualmente, a gente tem então isso aqui, onde o integrando representa as grandezas de um elemento de área infinitesimal. E isso, então, é a definição da integral para a superfície aberta. E como é que ficaria para a superfície fechada? Para o caso de uma superfície fechada, como esse aqui que parece um abacate, a normal agora vai estar sempre para fora e o que muda é apenas a notação. Agora, em vez de um símbolo da integral simples, eu pego e uso um símbolo da integral com um círculo, para dizer que o que está em jogo aqui é uma superfície fechada. O resto é tudo igual, ou seja, a integral é uma soma dos fluxos elementares. Vamos ver então como fica o fluxo em superfícies. Primeiro vamos ver numericamente esse produto escalar E escalar N. Vamos usar um campo de 5 volts por metro. Veja que aqui eu estou usando o vetor unitário EE, que é um vetor de tamanho 1 e está ao longo do vetor E. Quando a gente escreve assim, a gente não precisa usar os vetores da base do sistema de coordenadas. Fica bem mais simples. Bom, então a gente quer saber o produto escalar EN. O primeiro caso é quando eles estão paralelos e vai dar mais 5 volts metro. Se tiver em 45 graus, vai dar mais ou menos 3,5 volts por metro. E se forem perpendiculares, vai dar zero. Se maior que 90 graus, aqui 125 graus, vai dar menos 2,8 volts por metro. E se forem antiparalelos, ou seja, ângulo de 180 graus, vai dar menos 5 volts por metro.
Portanto, quando o ângulo for menor que 90 graus, vai dar um número positivo, e se for maior, vai dar um número negativo. A gente tem os casos extremos. A 0 graus vai dar um valor máximo e a 180 graus um valor mínimo negativo. E se estiver a 90 graus, vai dar zero. Vamos ver graficamente esses três casos. Aqui temos uma superfície plana em três posições diferentes, em um campo vetorial E uniforme. Veja que a superfície da esquerda e a direita estão presas às mesmas linhas de campo. Essa da esquerda aqui está com a normal ao longo do campo, que é ao longo de x. A do meio, a normal está perpendicular ao x, e o da direita, a normal é antiparalela ao x. O fluxo da primeira tem um produto escalar EX com EX, que dá 1. E sendo o campo uniforme, ele sai da integral, e essa integral dá simplesmente a área A. Portanto, o fluxo é a intensidade do campo multiplicado pela área. Para esse do meio, agora eu tenho um produto escalar de EX com EY. E como estão a 90 graus, vai dar zero. E esse da direita, agora o produto escalar de EX com menos EX, e o resultado vai dar menos EA. Vamos ver o que acontece se a superfície for inclinada, como essa aqui. O da esquerda está perpendicular às linhas de campo, e o da direita está inclinada, mas presas nos vértices pelas mesmas linhas de campo. Essa perpendicular ao campo tem uma área A igual a AB, e essa inclinada tem uma área AI igual a AC. Naturalmente, a área inclinada é maior. Dessa da esquerda, nós já vimos que o fluxo dela é o campo multiplicado pela área. Vamos ver essa inclinada. Vamos ver em corte. Temos isso. O campo está ao longo da linha pontilhada na horizontal. O ângulo entre o campo e a normal é θ. E se é θ, o ângulo entre o campo e o C é 90 menos θ. Logo, o ângulo entre C e B vai ser θ. Então, eu tenho que o B é igual a C cosseno θ. Então, a gente obtém que A é igual a I cosseno θ. Ou seja, a área da projeção é a área da inclinada multiplicado pelo cosseno θ. O fluxo da superfície inclinada vai ser isso. Vai dar EAI cosseno θ. Como AI cosseno θ é o A, o fluxo vai dar EA. Comparando com o fluxo da área perpendicular, a gente vê que é a mesma coisa. Portanto, embora a superfície inclinada tenha uma área maior, o fluxo na superfície inclinada é igual ao fluxo da área da superfície perpendicular, da superfície projetada na perpendicular. Portanto, uma área maior não quer dizer que o fluxo seja maior. Depende sempre da orientação da superfície com o campo vetorial. Agora vamos ver o que acontece se a superfície for curvada. O que vai nos interessar é uma superfície formada a partir de um contorno fechado. Vamos ver como fica a sua normal. A gente vai pegar uma superfície formada a partir desse anel. Imagina que seja como uma bola de sabão. E um elemento de área vizinho a esse gama vai ter essa orientação para gama, no sentido anti-horário. Agora vamos colocar dois vizinhos. Veja que em elementos vizinhos, os gama têm sentidos opostos. Então aqui só vai sobrar o que está na periferia. A normal desses três elementos está mais ou menos que saindo do desenho, e não vamos desenhar só para simplificar. Numa região da superfície que sobressai, como essa aqui, o percurso fica desse jeito, de modo compatível com os outros. E a sua normal aponta meio que para a esquerda e para cima. Agora, se a superfície é como uma bolinha de sabão, então eu vou ter um lado com uma inclinação negativa. Por um elemento nessa região, a normal vai estar no sentido da direita e um pouco para cima. Portanto, seguindo esse gama, a parte da curva que vai ter uma inclinação, digamos, positiva, vai ter uma normal virada um pouco para a esquerda, e a parte com a inclinação negativa vai ser virado para a direita. Agora, se a gente pega uma superfície como essa, eu vou ter então do lado esquerdo a normal apontando meio que para a esquerda, fazendo um ângulo maior que 90 graus com o campo, e esse elemento vai ter um valor negativo no fluxo. E do lado direito da superfície, a normal fica meio que apontando para a direita, fazendo um ângulo com o campo menor que 90 graus. Então, o ΔΦ do elemento vai ser uma quantidade positiva. Agora, lembrando que, efetivamente, quem contribui para o fluxo é a área da projeção, a área transversal ao campo, eu posso combinar todas as áreas projetadas e essa superfície ficaria sendo algo do seguinte tipo.
Vamos desenhar em 2D para ficar mais fácil. Esse anel aqui é o gama, exagerado apenas para visualmente diferenciar do resto. Então a superfície curvada ficaria desse jeito para o fluxo, apenas com partes perpendiculares e paralelas ao campo vetorial. Fica parecendo um cilindro com uma coroa saliente. Nessa parte saliente aqui em cima, eu tenho na parte de cima uma normal perpendicular ao campo. Então, sua área não vai contribuir em nada para o fluxo. As duas que estão na horizontal vão contribuir cada lado com um fluxo do mesmo valor, mas de sinais opostos. Somando os dois fluxos vai dar zero. Portanto, o fluxo dessa parte saliente vai ser zero. E isso naturalmente ocorre com toda a parte saliente em torno do cilindro. Então aqui embaixo eu vou ter também o fluxo igual a zero. Dessa forma, a única parte que vai efetivamente contribuir para o fluxo é essa tampa do cilindro, cuja área é a mesma do anel, do meu gama. Sendo a área do contorno igual a A, e como o campo é uniforme, eu tenho que o fluxo vai ser E vezes A. Então, esse fluxo calculado pela área do contorno é também o fluxo se o cálculo tivesse sido realizado com a superfície curvada inicial. Só que esse cálculo seria matematicamente bem mais complicado. Portanto, o fluxo na superfície definida por um contorno fechado é igual quando usamos uma superfície plana ou uma outra geometria qualquer. Naturalmente, se esse contorno estiver num plano, é bem mais fácil calcular o fluxo usando a superfície definida por esse contorno, que vai ser uma superfície plana. Vimos o vetor unitário, que tem um tamanho ou módulo igual a 1, e ele é perpendicular ao elemento de área dA, o elemento plano. E quanto à sua orientação, quando se tratar de uma superfície aberta, a gente usa a regra da mão direita. Com os dedos ao longo do gama, o contorno de integração, o dedão vai ficar sendo a direção da normal. E quando for uma superfície fechada, ele vai ser sempre apontando para fora. Depois vimos a integral do fluxo, que para a superfície aberta é escrito desse jeito, e para a superfície fechada com o símbolo da integral com um círculo no meio. O significado dessas integrais é o mesmo, é uma soma de produtos escalares do campo com a normal, e isso multiplicado pela área. E isso é feito para cada elemento, e depois se faz a integração, ou seja, a soma de todos eles. E para lembrar que quando o E for paralelo a n, ou seja, ângulo zero entre eles, o produto escalar vai ser um valor positivo e é máximo. E se o E for perpendicular a n, vai dar zero. E se forem antiparalelos, ou seja, em sentidos opostos, dá um valor negativo e vai corresponder ao mínimo. Depois a gente viu o fluxo em uma superfície e vimos que o que conta efetivamente para o fluxo é a área transversal às linhas de campo, a projeção da superfície num plano perpendicular às linhas de campo. E por fim vimos que quando temos um contorno fechado, o fluxo de qualquer superfície formada a partir desse contorno é igual ao fluxo calculado usando simplesmente a área encerrada pelo esse contorno. É isso aí.